Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando agora mais um programa Papo Certo inédito. De segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui e conversamos com vocês sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, política, turismo e saúde. E hoje nós estaremos falando sobre direito penal. E quem está conosco é o Dr. Fernando Cardoso, que ele é pós-graduado em Direito Penal e Política Criminal pela URGS. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço o convite. Estarei aqui hoje para esclarecer eventuais dúvidas sobre o ramo do direito penal. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando. Obrigado. E o nosso programa é interativo, então venha participar do Papo Certo através do número 3029 8080. Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e eu também quero te lembrar que o Papo Certo ele é transmitido pelo Facebook, YouTube e também pelos principais canais digitais. Doutor Fernando Cardoso, então, para começar o nosso Papo Certo de hoje, qual é a principal diferença entre o direito penal e as demais áreas do direito? Bom, o direito é composto por várias áreas. Temos a área civil, que prevê uma reparação por danos morais, danos materiais. Temos o direito administrativo, que prevê sanções, até perda de cargo público, por exemplo. E o direito penal, ele vai sempre ter uma pena de prisão. Não significa que sempre que condenado, o sujeito vai ficar atrás das grades. Mas, para ser considerado do interesse do direito penal, há que haver uma previsão de pena para cumprir no sistema carcerário. E falando em dados, doutor, quais são os crimes mais comuns no Brasil? Bom, os crimes mais comuns no Brasil são o tráfico de drogas, homicídios, roubos e furtos. Nossa, Nesta ordem? Atualmente, sim, o tráfico de drogas ele é o crime disparado que tem mais ocorrência no Brasil. No fim, um é ligado ao outro, né? Porque Sim. daí vem os furtos e depois os homicídios, enfim. Sim, hoje em dia, os crimes são, na grande maioria, os de homicídio, né? Temos aí um grande número de homicídios no Brasil, eles são, a grande maioria, ligados ao tráfico de drogas. Certo. Agora vamos falar aqui, acho que a gente vai misturar duas áreas do direito, doutor, né? Sim. O direito de família e o direito penal. O atraso no pagamento da pensão alimentícia pode mesmo resultar em cadeia para quem está devendo ali a pensão? Essa é uma pergunta muito boa, porque a prisão por pensão alimentícia, ela é a exceção, porque a regra é que a pessoa só pode ser presa quando comete um crime.
Já a prisão civil, que é por atrasos na pensão alimentícia, ela é para compelir o devedor a pagar esta dívida. Então, não precisa ter todo um processo que o direito penal traz. Ele é uma prisão que vem do direito civil. Exatamente. Se o cidadão está devendo alimentos, ele pode ser preso, sim, havendo requerimento de quem é o alimentando. Então da cadeia, tem que ter Da cuidado. cadeia. Da cadeia, cuidar, mas, isso da doutor cadeia. Fernando, e depois de quanto tempo de atraso já é possível colocar no xadrez? Essa é uma pergunta interessante também, porque se tem no consciente popular que depois de 3 meses, mas não necessariamente, né? Geralmente os juízes esperam um tempo para ver se o cidadão não vai de fato pagar a dívida. Então, se ele atrasou, ele vai ter um aviso. Paga, senão vai preso. Sim, a prisão é sempre a última instância, é a última medida a ser tomada, seja no civil, nessa questão, ou até mesmo no direito penal. Muito bem, então tem uma escapatória, é botar em dia. Sim, se pagar, exatamente. Tanto que se o cidadão pagar, ele vai ser liberado. Até porque tem isso, né? Depois que o oficial conduz para o fórum, tem umas horas ali que tu fica... E aí tu sai, pede para um, para outro, dá um jeito, paga para não ser preso. Eu paguei pensão alimentícia para o mais velho e agora para o mais novo. Olha, o mais velho tem 27 anos, doutor. Então eu estou aqui, significa que eu cumpri os meus prazos. Como a gente comentou ali, o doutor Fernando, é o contato que a gente não pode perder. Nunca se sabe quando vai precisar, né? Mas, igual ao réu doutor, primário. Se a pessoa, então, atrasou a pensão e for presa, por quanto tempo qual é o prazo máximo que ela poderá ficar presa? Essa questão também é discutível, mas os tribunais não deixam a pessoa presa por muito tempo, porque não é a finalidade a punição desse cidadão. A finalidade é que ele pague. Sim. Então, se mesmo a prisão não compelir ele a pagar esta dívida, ele acaba sendo solto. Não pode ficar preso pelo resto da vida por não pagar. Pagou é solto. E se não pagou? E se não pagou, continua preso. Mas não por muito tempo também. E, doutor, como que deve agir, então, no caso, o acusado, caso de prisão? Quando uma pessoa é acusada, ela deve procurar sempre um advogado, né? Existem diversos tipos de prisão, né? Com exceção dessa civil, existe a prisão em flagrante, que ela dura 24 horas. Depois de 24 horas, esta prisão ela tem que ser convertida em uma prisão preventiva ou temporária, ou o cidadão tem que ser posto em liberdade. A prisão preventiva, que é antes do trânsito em julgado, ela só é possível quando esse cidadão ele oferece um risco à sociedade muito grande. E, não havendo esse risco, tem que ser colocado em liberdade. E depois, claro, do processo acabado, se ele for condenado, aí ele será preso. Tu vês, né? Então, importante ter essa orientação jurídica, porque se não tiver essa orientação jurídica, ele pode ser preso. Sim, exatamente. Existem prisões que são arbitrárias. Às vezes a pessoa não deve estar presa. Por falta de uma defesa. Talvez. Exatamente, isso acontece. É uma tristeza isso no Brasil, inclusive, que muitas pessoas que não têm acesso a um advogado acabam, por muitas vezes, presas indevidamente. Se não tem acesso ao advogado, quem auxilia? Quem que vai agir em nome dessa pessoa que está sendo acusada, doutor? Existe a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão do Estado que serve para assistir quem não tem dinheiro para pagar um advogado. No entanto, ela é muito lotada de serviço e às vezes não consegue dar conta. É uma tristeza até que não tenha mais verbas para a Defensoria Pública, porque eles realizam um bom trabalho, mas acabam às vezes não conseguindo dar conta de tanta demanda. Agora vamos olhar pelo outro aspecto. A pessoa que é a vítima, né, de algum crime, ela precisa ter um advogado? Qual a importância de ter um advogado? Certo. A primeira coisa que a pessoa faz quando é vítima de um crime é procurar a polícia, registrar um boletim de ocorrência. Hoje em dia é fácil, porque pode ser feito por meios online e não há muita burocracia. Mas claro que é importante buscar um advogado, principalmente quando essa pessoa é vítima de crimes contra a propriedade, para tentar reaver o que foi furtado, roubado, até hoje em dia muitos casos de golpes. É importante para tentar reaver o prejuízo, né? Eu recentemente fui vítima de um golpe e aí eu aprendi a duras penas, neste caso, doutor, que a gente tem que agir não apenas junto no caso eu procurei até o PROCON, mas não adiantou de nada, infelizmente. Não apenas na polícia, né, fiz um boletim de ocorrência, mas eu também tive que
ir por um outro lado que na defesa do consumidor. Então, não basta fazer um BO, um boletim de ocorrência lá na Polícia Civil, que hoje a gente sabe que, infelizmente, as estruturas que a gente tem são insuficientes, infelizmente, porque isso atrapalha tanto as vítimas quanto, muitas vezes, ali o acusado daquele crime. Porque a falta de estrutura leva muito tempo, não é mesmo, doutor? Para isso, mas eu aprendi a duras penas que eu tenho que ter ainda um processo civil de cobrança daquilo que me foi ali subtraído ou deixaram de me entregar no meu caso, é mesmo, doutor? Sim. Hoje em dia, com os avanços da tecnologia, que são bons por um lado, também trouxe novos problemas para o direito lidar, que é, por exemplo, regulamentar questões de vendas online, ou até mesmo o Pix, que trouxe muitos problemas também na ordem jurídica, por golpes. A gente vai falar sobre vários tipos de crimes, então eu vou começar te perguntando, doutor, sobre em relação aos menores de idade. Menor de idade, armado, qual é o tipo de crime e qual é a pena? Certo. Os menores, eles não cometem crimes, eles cometem atos análogos aos crimes. Então, quando por exemplo, ele tem um porte ilegal de arma, tem a pena prevista no Código Penal. No entanto, ele vai ter uma medida socioeducativa, que vai variar de tempo também, mas o tempo máximo que a pessoa cumpre essa medida socioeducativa é de 3 anos. 3 anos? 3 anos. Mesmo um crime, aí eu quero te perguntar, o que é um crime hediondo? Mesmo sendo um crime hediondo, sendo menor é 3 anos. Mesmo sendo um crime hediondo, essa sua pergunta foi boa, porque a lei dos crimes hediondos, ela foi editada no final da década de 80 e início da década de 90, quando havia muitos sequestros no Rio de Janeiro, tiveram algumas personalidades que foram sequestradas, vítimas de alguns delitos, e aí o Poder Legislativo, visando coibir ou diminuir, editou a lei dos crimes hediondos, que são latrocínio, estupro, ou homicídio qualificado. E os crimes que estão previstos na lei dos crimes hediondos, aí tem uma série de dificuldades para o condenado ou acusado deste crime, como progressão de regime, ou até mesmo para conseguir uma liberdade provisória. E, doutor, no caso, o menor tem 16 anos. Tu falaste que são 3 anos a pena. Ele completa os 18, ele continua onde ele está ou ele vai para um presídio? Não, ele continua onde ele está, ele não vai para o presídio. Se tem 17, vai ficar 17, 18, 19, até 20 exatamente, anos. E hoje o órgão aqui no estado é a fase, né? É a fase, exatamente, que é os menores ficam internados. É porque existe a ideia que se é um menor de idade, até existem discussões aí em relação a isto, sobre a menoridade, enfim, que é uma discussão ampla e envolveria direito constitucional, e tem-se a ideia que isso não pode ser mudado, né, na atual Constituição. Mas tem a ideia que tem como recuperar ainda um cidadão, né, que por algum motivo delinquiu antes dos 18 anos. E esse crime, então, cometido, né, porque para ficar sob guarda do Estado, ele tem que ter sido condenado. Quando ainda menor, ele é considerado ele perde a condição de réu primário, doutor? Não. Se o crime foi cometido antes dos 18 anos de idade, ele continua sendo considerado um réu primário. Mesmo que fique até os 20 anos, mesmo que 3 anos sim, lá, e não é chamado prisão do menor, como é que é chamado? Ele é uma medida socioeducativa. Medida socioeducativa. Exatamente. Então, esse menor cometeu um crime, mesmo um crime hediondo. Exatamente. Um assassinato, um latrocínio, ainda é considerado réu primário. Sim, ele é considerado réu primário. Olha que interessante. Eu tenho mais uma pergunta. E tem idade mínima para essa medida socioeducativa? 11 anos, 12, 14, enfim? O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a partir dos 12 anos de idade já é um adolescente. Então, a partir desta idade já pode cumprir uma medida socioeducativa. E menos de 12 anos, quem responde? Aí, claro, assim, é um caso que é difícil alguém, na prática, se ver alguém com menos de 12 anos de idade cometer um crime doloso, por exemplo. Mas a responsabilidade penal ela não é transferível. Nunca vão ser os pais. Nunca vão ser os pais. Uma dúvida que eu tinha, pessoal. Sim. Né, se um filho até 12 anos
cometer um crime se o pai responde? Não vai responder criminalmente. Talvez sim. Sim, com certeza sim. Eu digo, se ajuizarem uma Perda da ação... guarda, Pode reparação acontecer, exatamente. do valor. Porque se uma criança comete um delito doloso com menos de 12 anos de idade, a gente deve ter aí algum problema na criação deste ser, né? Realmente. Bom, nós estamos com o Dr. Fernando Cardoso, nós estamos falando sobre direito penal, vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Voltamos e eu também quero aproveitar e te convidar para tu conhecer melhor o nosso trabalho do Papo Certo através das redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook. Doutor Fernando Cardoso, então, seguindo aqui o nosso Papo Certo, vamos falar então sobre um tema que é muito do momento, infelizmente, que é o feminicídio. O que é e quais as penas previstas? Bom, o feminicídio, ele é o crime praticado contra a mulher em razão dela ser mulher. O que quer dizer que não é qualquer crime contra a mulher que vai ser considerado o feminicídio. Geralmente é aquele caso do ex-marido, do ex-companheiro que não aceita o final do relacionamento e vai lá e comete um crime contra a mulher. Ele é uma qualificadora do crime de homicídio. Um homicídio simples tem pena de 8 a 20 anos. Desculpa, de 6 a 20 anos. Quando ele é qualificado pelo o feminicídio, ele passa a ter uma pena mínima de 12 anos até 30 anos. Ele dobra, então, a pena mínima. Exatamente. Ele já... E no caso do feminicídio, se for uma mulher que assassinar outra mulher, também é feminicídio? Pode acontecer. E a pena é a mesma, doutor? A pena é a mesma. Se uma mulher matar a outra mulher em razão dela ser uma mulher, ela também pode responder pelo feminicídio. Muito bem. Interessante. A gente estava falando antes sobre a questão do réu primário, né? Sim. Então, quais são as vantagens de ser um réu primário? Isso ajuda ou isso interfere? É muito bom ser um réu primário. Até se tem na ideia coletiva que a pessoa pode cometer o crime uma vez na vida sem responder por isso, mas isso não é uma verdade. Quando a pessoa é ré primária, quando o cidadão é um réu primário, ele muito provavelmente vai responder o processo em liberdade. Porque uma pessoa que não delinque de maneira contumaz, de maneira frequente, não oferece riscos para a sociedade. Claro que isso tem muitas questões com o caso em concreto, mas a regra é que o réu primário vai responder o processo em liberdade. E havendo uma condenação no final do processo, ele com certeza vai ter uma pena menor do que uma pessoa que é reincidente. Mas, doutor Fernando, isso também vale para crimes hediondos? Sim, isso vale para crimes hediondos. Os crimes hediondos, quando a lei foi editada na década de 90, ela previa que não poderia, por exemplo, responder o processo em liberdade. Quando a lei foi editada, excluía a possibilidade da pessoa que fosse acusada de um crime hediondo responder ao processo em liberdade, mas o STF julgou isso inconstitucional. Nós temos casos que inclusive viram casos públicos e que geram muita revolta, comoção na comunidade, em que é bem comum que o juiz determine que aquela pessoa continue presa. Sim.
se houver os elementos para a pessoa ficar presa, como, por exemplo, um risco à ordem pública, se um cidadão cometeu um crime muito grave, né? Temos aí alguns exemplos que tomaram conhecimento público, que esses invadem escolas, por exemplo, um cidadão, né, que geralmente eles até acabam, né, se matando. Isso é uma questão que tomou o debate público atualmente. Mas se é um cidadão que, por exemplo, invade uma escola, comete crime contra crianças, muito provavelmente esse sujeito ficará preso até responder todo o processo. E quanto tempo? Porque daí depois vem, né, outros benefícios para que eles saiam antes, mas um crime hediondo. Quanto tempo de prisão normalmente? A questão do... Provavelmente, num crime hediondo, como, por exemplo, esse que eu citei, se um cidadão invade... Por exemplo, aquele caso em Santa Catarina, que Exatamente. O cidadão lá entrou na escola e matou muitas crianças. Provavelmente, num caso desses, a pessoa vai responder a todo o processo presa. E depois de condenado, vai continuar presa. A questão de ser um crime hediondo também interfere na progressão do regime. Se não é hediondo, a pessoa pode progredir em até 1/6, né? Mas num crime hediondo já vai para 3/5, aí às vezes fica aí mais de metade do tempo da pena preso, né? Mas dá para considerar pelo menos uns 30 anos no caso como esse? Não. A pena máxima no Brasil é de 30 anos. O tempo máximo que um cidadão pode ficar preso no Brasil é de 30 anos. Mas ele pode ser condenado a mais tempo, que é comum se ver, do que os 30 anos. Pode ser se for acusado de mais de um crime. Por exemplo, um homicídio, um estupro, daí soma-se as penas. E isso vai interferir na progressão do regime. No caso aí de condenados é 200 anos. Sim. E este possivelmente ficará os 30 anos preso. Sim, tivemos o caso que foi emblemático no Brasil do Pedrinho Matador, que é considerado um dos maiores psicopatas. Esse cidadão ficou preso mais de 30 anos, porque nenhum juiz assinava o alvará de soltura dele, inclusive. Não tinha como também. Não. Tudo bem, vamos falar agora sobre uma mudança que a sociedade atual vem tendo aí, principalmente com os avanços tecnológicos, doutor, com as modernidades. Haviam provas que não eram aceitas antigamente, hoje são aceitas. Pode falar um pouquinho para nós sobre isso? A questão da prova, ela é muito discutível hoje no âmbito do direito por causa do avanço das tecnologias. Hoje em dia nós produzimos provas contra nós constantemente por causa do celular. Isso vai ser uma discussão em breve no mundo jurídico, porque não vai se falar mais em produção de provas, vai se falar em acesso à prova. Porque hoje em dia, se pegarem o celular de qualquer pessoa, vão saber onde esteve, que hora esteve. Teve um caso que até foi do escritório, que é o caso Daut, por exemplo, que ganhou repercussão, né, nacional. Eu não era nem nascido quando esse caso foi o doutor Amadeu, meu chefe que trabalhou, né? Ele e o Lia Pires que trabalharam neste caso. Mas se houvesse um celular naquela época, esse caso seria facilmente resolvido. Outro caso que acontece bastante é em relação a que tem distúrbios psíquicos, né? Sim. Vamos fazer de conta que ele tem um distúrbio, um problema mental para reduzir a pena. Sim. Como acontece isso, doutor? Na verdade, quando a pessoa tem alguma patologia, ela não vai ser condenada do jeito que um cidadão que não tem nenhum problema mental seria. Ela é internada, na verdade, ela até se chama absolvição imprópria, mas na verdade é uma medida de segurança que essa pessoa recebe. Pode ser benéfica, como não, às vezes também não, porque a medida de segurança, por exemplo, ela não tem tempo máximo. Então, se nunca se conseguir um laudo atestando que aquela pessoa está curada da patologia que foi a causa de colocar ela na medida de segurança, ela pode ficar para sempre. Ela sai das mãos do juiz a determinação da pena, né? Exatamente. E passa Um médico psiquiatra que vai avaliar. E se o médico psiquiatra disser que essa pessoa não está apta a voltar ao convívio social, essa pessoa fica excluída da sociedade para sempre. E ela fica presa de que forma? No mesmo presídio que as outras pessoas? Como é o cárcere dela em si? Não, é um instituto, daí a pessoa fica num sanatório, na verdade. O sanatório não é a palavra mais correta, mas Nós temos o Instituto Psiquiátrico em Porto Alegre, isso. Né? Instituto Psiquiátrico Forense. Exatamente. Mas nesse caso não tem os 30 anos no máximo? Não, aí não. Aí fica. Pode ficar, mas são questões que são raras de acontecer também. Muito bem, agora uma outra dúvida. Qual a diferença entre, então, a prisão domiciliar
e o regime semiaberto, doutor. Até se quiser ampliar e falar dos regimes Sim. que a gente tem de prisão hoje. Claro, nós no Brasil nós temos o regime aberto, o semiaberto e o fechado. A pessoa, quando ela é condenada até 4 anos, ela fica no regime aberto. De 4 a 8 no semiaberto. Acima de 8 no regime fechado. A principal diferença do regime domiciliar, o regime domiciliar ele é uma exceção, que é concedida... Pois é, eu vi que não está nessa lista que o senhor trouxe. Não, o domiciliar, ele é geralmente quando a pessoa tem, por exemplo, uma doença que o Estado não tem como tratar, tem a questão também com mulheres com filhos menores de 12 anos, que não tem com quem deixar. Isso acontece muito numa questão de uma prisão preventiva. A questão do regime semiaberto, a pessoa vai dormir no presídio e volta para trabalhar, geralmente. O semiaberto dorme Exatamente. e volta para trabalhar. O aberto, que é até 4 anos, geralmente, se a pessoa não é reincidente, o regime aberto, com penas até 4 anos, é substituída por restritivas de direitos, que é pagar cesta básica, prestar serviços à comunidade. Mas se não se faz isso, que é muito raro não se substituir, aí a pessoa também vai ter que cumprir algumas medidas que ficam em cargo do direito penal. Em que condição, ele dizendo que o condenado ali tem que usar a tornozeleira, doutor? A tornozeleira. Por exemplo, o regime aberto, Exatamente. Semiaberto, em que situação? O regime aberto, a pessoa... Aberto também. Por quê? Tem que usar. Porque dependendo da situação, né? Porque o regime aberto ele é focado mais numa questão de uma autodisciplina. Mas dependendo da situação, tem juízes que já mandam ficar no regime aberto também, ou por exemplo, na prisão domiciliar, como a gente falou, para garantir que a pessoa não vai sair daquele perímetro que ela pode... que foi determinado que ela fique, né? Muito bem, então não é só porque está em regime domiciliar que tem liberdade de viajar para o Brasil, para o mundo. Não, ele vai ter, ele poderá ficar ali dentro das regras. Exatamente. E é o juiz que determina as regras. Exatamente. Fica a encargo do juiz determinar as regras. Por exemplo, a prisão domiciliar é ficar em casa. Não é, às vezes, ir no mercado. Não, é ficar em casa. Mas ele pode sair para trabalhar? Não, no regime aberto? No regime aberto, sim. Na prisão domiciliar, não. Nem no supermercado. Então, prisão domiciliar é diferente. Diferente, do regime aberto. Como se fosse um regime fechado, mas em casa. Exatamente, é uma boa definição que o senhor usou. A prisão domiciliar tem que ficar em casa. Não pode ser. Eu pensava que pudesse sair para trabalhar, voltar. Não. A questão do monitoramento eletrônico, às vezes tem pessoas que ficam, mas muitas vezes não ficam com monitoramento eletrônico e o juiz acredita que ela vai cumprir o determinado. Perfeito. Ficaram muitas perguntas pendentes, além das que chegaram. Então, pessoal, muito obrigada a todos que participaram. Obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Fico sempre à disposição para esclarecer dúvidas sobre o direito penal. Muito obrigado. Quem quiser ainda pode assistir o nosso programa novamente lá no YouTube e também nos acompanhar pelo Instagram e TikTok do Papo Certo. Então, amanhã, às 20h30, estaremos aqui com mais um programa inédito e nós vamos falar sobre os descontos indevidos nos benefícios. Até lá, então.